Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Construindo Conhecimento. Aqui quem fala é o professor Moreira Santos. E no vídeo de hoje vamos estudar sobre os números inteiros. Os números inteiros são compostos pelos números naturais e seus opostos. São os números inteiros, aqueles que não são divididos em partes, positivos e negativos, representados pela letra Z. E temos aqui como números inteiros -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Reticências. Por que temos reticências tanto aqui no início como no final? Porque os números inteiros, eles são infinitos, tanto os negativos como os positivos. É importante destacar que no conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Veja bem, o 0, o 1, o 2, o 3, reticências são números naturais e está contido no conjunto dos números inteiros. Mas nem todos os elementos do conjunto dos números inteiros fazem parte do conjunto dos números naturais. Exemplo, o -2 faz parte do conjunto dos números inteiros, porém não faz parte do conjunto dos números naturais. Mas o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, reticências fazem parte do conjunto dos números naturais e também do conjunto dos números inteiros. O que isso significa? Significa que todo elemento do conjunto dos números naturais também faz parte do conjunto dos números inteiros, mas nem todos os elementos do conjunto dos números inteiros fazem parte do conjunto dos números naturais. Então, observe, temos aqui os números naturais que está contido no conjunto maior, que é o conjunto dos números inteiros. O que significa isso é que o conjunto dos números naturais é subconjunto do conjunto dos números inteiros. Aqui, pessoal, temos o conjunto dos números inteiros. O -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, reticências no início e no final, porque são infinitos tanto os números negativos como também os números positivos. Mas, dentro do conjunto dos números inteiros, que são esses, podemos destacar também alguns subconjuntos. Podemos destacar o conjunto dos números inteiros não negativos, que é um subconjunto dos números inteiros. Para representarmos o conjunto dos números inteiros não negativo, vamos representar da seguinte forma. Colocamos aqui o sinalzinho de mais nessa parte de baixo. Dessa forma, só aparecerá aqui o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, reticências. Esses são os números inteiros não negativos. Observe que o 0 aparece, porque o 0 não é nem positivo e nem negativo. Os números inteiros não negativos são iguais aos números naturais, certo? Podemos representar também um outro subconjunto, que são os números inteiros não positivos. Para representarmos os números inteiros não positivos, colocamos o sinal de menos. Nesse caso, aparece aqui, por exemplo, -3, -2, -1, 0. Temos a reticência porque os números inteiros não positivos são infinitos e aparece o 0 porque o 0 não é nem positivo nem negativo. Podemos representar também o subconjunto dos números inteiros negativos.
somente os negativos. Para representarmos o subconjunto dos números inteiros negativos, vamos colocar o menos para representar os negativos e temos também que colocar o asterisco para que o zero não seja incluso no conjunto. Então, nesse caso, temos aqui, ó, reticências 3, 2, 1. Nesse caso, o zero não aparece, porque temos aqui o asterisco que exclui o zero e temos o menos, que significa que são apenas os números negativos. No caso aqui é menos 3, menos 2, menos 1. Podemos representar também os números inteiros positivos. Para representarmos os números inteiros positivos, da mesma forma, mas em vez de colocar menos, vamos colocar mais e também precisamos colocar o asterisco. Aqui teremos o subconjunto dos números inteiros positivos, que não inclui o zero, 1, 2, 3, reticências. Agora também podemos representar os números inteiros não nulos. Os não nulos não apresentam o zero, então devemos colocar aqui o asterisco. E nesse caso, reticências, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, reticências. E pronto, nos não nulos, exclui apenas o zero. Então, pessoal, recapitulando. Aqui temos o conjunto dos números inteiros, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Reticências aqui para os números negativos, porque são infinitos. Reticências aqui para os números positivos, porque também são infinitos. Agora temos o subconjunto dos números inteiros. Temos subconjuntos dos números inteiros não negativos. Nesse caso, são os números inteiros que não incluem os números negativos. Temos aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4 reticências. De que forma podemos representar os números inteiros não negativos? Pela letra Z e o sinalzinho de mais. Temos também o subconjunto dos números inteiros não positivos. Os não positivos são aqui, ó, reticências, menos 3, menos 2, menos 1, 0. É representado pela letra Z e um sinal de menos. Os não positivos não incluem os números positivos. Podemos representar também o subconjunto dos números inteiros negativos. Apenas os negativos são aqui, ó, reticências, menos 3, menos 2, menos 1. Nesse caso, não inclui o zero. É representado pela letra Z, o sinal de menos para dizer que são os números negativos e o asterisco para excluir o zero. Os números inteiros positivos é representados pela letra Z, sinalzinho de mais para dizer que são os números positivos, o asterisco para não incluir o zero, exemplo 1, 2, 3. E os números inteiros não nulos não aparece o zero. Nesse caso, deve-se colocar o asterisco na letra Z. E temos aqui, ó, reticências, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 reticências. Então, esta foi a nossa aula sobre os números inteiros. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula, vamos responder questões de concursos e de vestibulares sobre este conteúdo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.